Cześć, galera! Aqui é a Marta e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula no canal do Brasilaca, mais uma aula de polonês. Hoje a gente vai falar aqui sobre um assunto que começamos na aula anterior para mim, porque eu estou gravando, não sei quando que você está assistindo esta aula, mas tem a parte 1 e esta aqui já é a parte 2. É a parte 2 sobre gerúndio em polonês. Então, caso você não tenha assistido ainda a parte 1, volte, porque é necessário você saber aquela parte para entender a aula de hoje, ok? Para entender melhor. Então, sim, eu dividi esta aula porque é um conteúdo mais avançado. Já vou falar aqui que é mais avançado. E sim, e seria bom você ter assistido a parte 1 para assistir esta parte aqui, ok? Vou já passar para a tela do computador. Vamos revisar rapidinho sobre o que a gente falou na aula passada, na parte 1, sobre gerúndio em polonês, ok? E hoje vamos falar sobre a parte 2. Então, primeira coisa, o que era gerúndio? É aquela forma ando, indo, indo, né? Temos aqui, por exemplo, conversando. Conversando, fazendo, saindo, andando, dirigindo, dormindo, cantando e assim vai, né? É gerúndio. A gente descobriu na aula parte 1 que existe esta forma em polonês, então talvez a gente possa falar sobre um gerúndio em polonês. Só que aqui o que eu queria dizer é que são só algumas situações que a gente usa esta forma, ok? Então não é da mesma forma que em português, que em qualquer situação eu vou usar esta forma, tipo, eu estou tomando chá, eu estou dormindo, eu estou estudando, eu estou gravando aula. Não, em nenhuma dessas situações a gente usaria a forma ont, então o nosso gerúndio em polonês, ok? Em nenhuma delas. Para usar essa forma que acaba com ont, então como se fosse um gerúndio em polonês temos que ter um tipo de frase específico. Então, por exemplo, aqui a gente estava falando rozmawiając przez telefon, pomyślała o tobie. Conversando pelo telefone, ela pensou em você. E a gente poderia transformar esta frase em kiedy rozmawiała przez telefon, pomyślała o tobie. Quando ela estava conversando pelo telefone, ou enquanto ela estava conversando pelo telefone, ela pensou em você, né? E aqui a gente falou sobre isso. Então, quando dá para transformar uma frase dessa maneira, de mudar o nosso gerúndio, né? Que não tem eu estava ou eu estou. Não, temos só ando, indo, indo, só o verbo dessa forma. Quando dá para transformar isso em uma outra frase que começa com quando, aí sim, em polonês, daquele primeiro jeito, sem a palavra quando, podemos falar sobre essa forma de gerúndio em polonês, tá bom? Ok, então a gente tinha este exemplo. Outro exemplo era robiąc obiad, wpadłam na pomysł napisania książki kucharskiej. Então, fazendo o almoço, eu tive a ideia de escrever um livro de culinária, que daria para transformar em kiedy robiłam obiad. Wpadłam na pomysł napisania książki kucharskiej. Quando ou enquanto estava fazendo o almoço, tive a ideia de escrever um livro de culinária. Essa parte não muda aqui. O almoço tive a ideia de escrever um livro de culinária. Não, isso fica igual. O que muda é só esse fazendo para quando eu estava fazendo, enquanto eu estava fazendo, tá? Aqui também, rozmawiając mudou para kiedy rozmawiała. Então, conversando para quando ela estava conversando, enquanto ela estava conversando. Ops. Ok. Mas... Ok, consegui fechar. Tá bom. Se não der para transformar, se não der para fazer esse caminho, não dá para falar sobre gerúndio, ok? Então, como eu estava chamando a sua atenção na aula passada, é que aqui em português temos fazendo e aqui quando eu estava fazendo. Então, na verdade, temos fazendo duas vezes. Em polonês, esse robiąc só aparece aqui, nesse primeiro tipo de frase. Aqui já não. Aqui já temos uma outra forma do verbo, ok? Então, é isso que é muito importante.
Ok, então vamos passar para a parte da aula de hoje, que temos aqui a nossa atenção, ok? É aquilo que eu já mencionei na primeira parte da aula sobre gerúndio, daquela primeira aula, mas aqui está ainda mais para chamar mais a sua atenção, ok? Então, atenção, em polonês não existe estar mais gerúndio, a forma estar fazendo. Não existe mesmo, dava para ver nessa parte aqui, né? Nessa parte das frases, deu para ver isso. Mas aqui, ainda uma explicação, em polonês usamos só o verbo principal, tá? Então, não temos esse estar, na verdade, ok? Não temos estar mais gerúndio. Então, esta forma aqui, wychodząc, nunca vamos conectar com o verbo estar, tá? Ok? Sim, wychodząc, não. Aqui até você pode ter a forma estar fazendo, né? Temos quando você estiver saindo, mas em polonês é quando będziesz wychodzić, não é wychodząc, não, é wychodzić. É o verbo no infinitivo, como a gente tinha comentado na primeira parte. Ok, e temos aqui os exemplos. Então, agora vamos pegar os exemplos da aula parte 1 de novo, para você dar uma olhada como isso fica, tá bom? Então, rozmawiać em polonês é rozmawiać e rozmawiać. Como a gente pode traduzir o rozmawiać? Como normalmente eu coloco que rozmawiać significa conversar, né? É um verbo só. Mas estar conversando em polonês também é rozmawiać, ok? Então, aqui atenção. Por isso não existe estar e gerúndio, não, porque rozmawiać já resolve tudo. Para a gente, rozmawiać já significa estar conversando. Então, não faz sentido adicionar um outro verbo aqui, tá? Então, rozmawiać em português é conversar ou estar conversando. Em polonês fica igual, rozmawiać e rozmawiać. E przez telefone é aquilo que a gente tinha visto na aula passada de novo, né? Então, przez eu tinha falado que significa por, pelo, pela. E telefone, como você deve lembrar, é telefone. Przez telefone, pelo telefone. E aqui eu coloquei várias frases, né? Três frases. Mas todas acabam com przez telefone. Por quê? Porque isso significa pelo telefone. E esta é a parte da frase na qual a gente não precisa se concentrar agora. A gente vai se concentrar na parte do verbo, ok? Temos três tempos verbais: presente, passado e futuro, ok? Se eu quiser falar, ela está conversando, em polonês, eu falaria rozmawia. Rozmawia. Eu poderia falar ona rozmawia, ok? Ona rozmawia. Porque só rozmawia é, na verdade, tipo, está conversando, né? Então, ona rozmawia é ela está conversando. Certo? Então, ona rozmawia, ela está conversando. E se eu quiser falar, ela conversa. Ela conversa pelo telefone todos os dias. Ela conversa. Sabe como seria? Ela conversa. Seria igualzinho. Então, tanto ela conversa quanto ela está conversando é ona rozmawia em polonês. Ok? Isso aqui é mais como uma curiosidade, porque a gente vai se concentrar mais nesta parte de estar fazendo, para você não confundir nunca de que em polonês a gente cria
esta coisa aqui, essa forma, usando o verbo ser, estar e o gerúndio que a gente tinha aprendido aqui, né? Conversar, rozmawiając. Não, essa forma rozmawiając, olha bem para ela, rozmawiając, não existe aqui. Nenhuma das formas que a gente usou aqui, nessas 3 frases, tem o rozmawiając. Não, nenhuma, não tem, tá? Em português, sim, temos conversando, conversando, conversando. Mas em polonês, não. Em polonês, toda esta estrutura está conversando é uma palavra só. É a forma do verbo, uma palavra só. Rozmawia, tá bom? No passado, como seria? Rozmawiała. Rozmawiała, ela estava conversando. Então, eu posso anotar aqui. De novo. Ona rozmawiała. Significa ela estava conversando. E se eu quiser falar ela conversava todos os dias, em polonês, de novo, ficaria igual, tá? Ona rozmawiała, ela conversava. Ona rozmawiała, ela estava conversando. Em português temos 2 formas diferentes, né? Ela estava conversando ou ela conversava. Em polonês é só uma forma. E olha, é só um verbo, tá? Estava conversando. Não, não temos aqui estava conversando, estava rozmawiając. Não, não, não. Então, só uma palavrinha. Rozmawiała, estava conversando. Obrigada. É isso, tá? E agora vamos ver ainda no futuro. Ela estará conversando pelo telefone. Esta talvez seja mais fácil de confundir, porque temos 2 palavras. E ainda będzie vem do verbo ser, estar. Só que não é essa estrutura. Ainda não é. Vou anotar aqui. Ona będzie rozmawiać. Significa ela estará conversando. Ela estará conversando. Ok? Só będzie significa será ou estará, vem do verbo ser, estar, como eu tinha comentado. Só que isto aqui não é a forma conversando, não é o nosso gerúndio, não. É o infinitivo em polonês. Rozmawiać é conversar aqui, ó. Tá? Então, é mais como se fosse vai conversar. Ok? Esse będzie rozmawiać. Inclusive, se a gente quiser falar ela vai conversar com você todos os dias, seria ona będzie rozmawiać com você todos os dias. Então, de novo, em português temos 2 formas. Ela estará conversando e ela vai conversar, 2 formas diferentes. Em polonês, as 2 coisas vão ficar igual. Ona będzie rozmawiać e ona będzie rozmawiać. Tá bom? Então, aqui no presente e no passado, temos só uma palavra em polonês, né? Rozmawia e rozmawiała. Está conversando ou estava conversando. No futuro temos 2. Będzie rozmawiać, estará conversando. Só que esse rozmawiać, se a gente pegar ele isolado, não é conversando, é conversar. Então, é como se fosse vai conversar. Ok? Ficou claro? É importante, porque muita gente faz esse erro. Eu acho que é um dos erros mais cometidos que eu vejo, que as pessoas tentam fazer esta estrutura aqui. Estar fazendo, literalmente. Então, por exemplo, se eu quiser falar ela está conversando, as pessoas tentam colocar ona, que é ela. Jest, que significa é ou está. E agora fica um pouquinho mais confusas, porque não é muito fácil você achar essas formas do verbo, tá? Porque elas não são muito usadas. E aqui as pessoas tentam colocar ou rozmawia, que significa,
que já significa estar conversando. Ou tentamos colocar rozmawiać, que significa conversar. Ou poderiam tentar também colocar rozmawiając, que significa conversando. Aí a frase ficaria como: Ona jest rozmawiać. Ou ona jest rozmawia. Ou ona jest rozmawiając. Ok? Tenho até medo de escrever assim. Ona jest, ela está. Certo? Certo. Só que rozmawiać significa conversar. Então aqui é ona jest rozmawiać. Ela está a conversar. Não faz sentido. Não existe. Ona jest rozmawia. Ona. Ela jest, está. Tudo bem. É ou está, mas beleza. Ona jest, ela está. Ok. Ona jest rozmawia. Mas rozmawia já significa estar conversando. Então é ela está conversando. Não faz sentido de novo. Não existe. Temos ona rozmawia. Poderia ter ficado ona rozmawia só. Isso sim. Mas ona jest rozmawia não. Não existe. Isto aqui. Ona jest, ela está, rozmawiając, conversando. Em português, se a gente for fazer essa tradução direta, eu entendo que na sua cabeça possa fazer sentido porque você pensa em português. Mas em polonês não faz sentido nenhum, ok? Não existe, não existe, não existe esta forma. Não existe. A única forma que existe é esta aqui, rozmawia, que já significa estar conversando. Pode colocar ona rozmawia, tudo bem. Ela está conversando. Ok. No máximo, tá? Não existe nenhuma daquelas 3 formas que eu escrevi. Não vou nem deixar aqui nas anotações, porque não existe, não pode fazer isso, tá? Não tem como eu riscar aqui. Ok? Beleza. Espero que tenha ficado claro. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso em 2 outros exemplos, tá? Com outros verbos, com aqueles verbos que a gente viu aqui. Então, a gente já viu com conversar, a gente vai ver ainda com fazer e com sair. Ok, então, fazer. Por exemplo, robić, estar fazendo. Não sei por que eu não coloquei aqui que robić significa fazer também. Mas tudo bem. Posso anotar aqui. Ok, então robić significa fazer, mas robić significa também estar fazendo. Em polonês é a mesma forma, de novo. E temos aqui então, robię obiad, estou fazendo o almoço. Obiad é almoço. De novo, eu só peguei esta palavra que a gente já aprendeu na aula passada para a gente não se concentrar nisso, né? São frases simples para você poder se concentrar nessa parte do verbo aqui. Então, temos aqui robię, que significa estou fazendo, tá? Não temos, em português temos 2 palavras, em polonês são uma, robię. Pronto, aqui acabou. Não temos, de novo, não temos nenhum jestem, que significa sou, estou. Jestem, robię, não. Estou fazendo, sou, estou fazendo. Não faz sentido nenhum, tá? É só robię mesmo. Robię já significa estou fazendo. E robię significa faço também. Faço também seria robię em português, em polonês. Faço, robię em polonês, isso. Então, tanto estou fazendo quanto faço, em polonês fica robię. Robię e robię, ok? No passado, robiłam, eu estava fazendo. É a forma feminina, tá? Uma mulher falaria desse jeito. Um homem falaria robiłem. Uma mulher fala robiłam. Isso significa eu estava fazendo. Mas, de novo, em português temos estava fazendo. Em polonês temos só robiłam. Então, robiłam já é suficiente, ok? E se eu quiser falar eu fazia,
em polonês também vai ficar igual. Então, eu estava fazendo, eu fazia, em polonês fica robiłam e robiłam. De novo, não temos nenhuma coisa tipo pegar aquele verbo ser, estar no passado e juntar com isso. Não, não existe. Eu estava fazendo e robiłam. Ponto final, ok? E no futuro, będę robić obiad, eu estarei fazendo o almoço. Aqui temos duas palavras, né? Będę robić. Eu estarei fazendo. Mas, de novo, esse będę pode ser que seja estarei. É estarei ou serei, realmente. Literalmente, pegado, porque é do verbo ser, estar. Mas robić não é o nosso gerúndio. Não é isto aqui, robiąc. Não. Robić é infinitivo. Então, de novo, é como se fosse aquela forma de eu vou fazer. Porque se eu quiser falar, eu vou fazer o almoço todos os dias, vai ser exatamente assim em polonês. Będę robić almoço todos os dias. Tá bom? Então, będę robić significa tanto estarei fazendo quanto eu vou fazer. E esse robić é mesmo infinitivo. Então, de novo, não temos nenhum gerúndio, nenhuma daquelas formas ont aqui. Em polonês, né? Em português sim, mas em polonês não. Ok? Importantíssimo. Mais uma vez. Não tente criar uma coisa de jestem robić, jestem robi, jestem robiąc. Não tem. E mais um exemplo aqui, com mais um verbo, sair, como tinha ali naquelas frases na parte 1. Wychodzić significa estar saindo ou sair simplesmente também. Wychodzić. É sair ou também wychodzić. Então, igual em polonês, wychodzić, wychodzić. Estar saindo. Então, se você quiser falar wychodzisz z domu é de casa, você está saindo de casa. Não, de casa, z significa de. E domo vem da palavra dom, que significa casa, só que está declinado, por isso ficou domo. Em polonês só temos uma palavra, mais uma vez, wychodzisz z domu, você está saindo de casa. Temos wychodzisz, que significa você está saindo. Você está saindo. Mas se eu quiser falar você sai, seria igual. Wychodzisz. Você sai. Então, em português temos duas formas diferentes. De novo, você está saindo e você sai. Em polonês é wychodzisz e wychodzisz. E pronto. Tá bom? Wychodzisz z domu, você está saindo de casa. Wychodzisz z domu, você sai de casa. As duas coisas em polonês vão ficar iguais. Não temos o verbo ser, estar aqui, tá? No passado, wychodziłeś z domu. Você estava saindo de casa ou você saía de casa. Wychodziłeś, então. Você estava saindo. E é uma forma masculina, é falando com um homem. Então, com o Chris eu poderia falar wychodziłeś. Mas se você falar com uma amiga minha, eu falaria wychodziłaś, ok? Porque com as mulheres a gente falaria wychodziłaś, com homens wychodziłaś. Essa diferença nessas frases aqui é só para a forma passada mesmo. Aqui no presente é aqui no futuro. Nessas frases aqui não tem diferença entre homem e mulher, tá? Só no passado. Ok, então, voltando. Wychodziłeś z domu, você estava saindo de casa. Em polonês temos só uma palavra, wychodziłeś, tipo, você saía, mas você estava saindo, fica igual em polonês. Uma palavra, wychodziłeś. Ponto, ok? Nenhuma coisa de ser, estar, do verbo ser, estar aqui na frente, não. E no futuro, będziesz wychodzić, você estará saindo de casa. Aqui temos duas palavras, né? Będziesz wychodzić. Mas, mais uma vez, isto aqui é o quê? É infinitivo, né? É verbo no infinitivo. Então, esse będziesz wychodzić significa você estará saindo de casa ou você vai sair.
de casa, tá? Então, esse będziesz é mais, é do verbo ser estar, mas você pode mais conectar nesses exemplos aqui com vai fazer, eu vou fazer, ela vai fazer, ele vai fazer, tá? Você vai fazer, você vai, będziesz, wychodzić, sair. Porque, de novo, aqui, em nenhuma dessas frases três, temos aquela nossa forma de wychodząc. Não temos. Temos só na última, temos wychodzić, que é infinitivo. Sair. Ou estar saindo, ou sair, mas é infinitivo, tá? Estar saindo é uma palavra só. Então, aqui já não é będziesz wychodzić, tipo, você vai estar saindo, você vai estar saindo. Não, né? Você vai sair, będziesz wychodzić. Você estará saindo, também vai ser assim, mas é desse jeito, ok? Não tem aquele wychodząc, tá bom? Ok, é claro que aqui eu dei só alguns exemplos e isso acontece com outros verbos também, com, com todos os verbos. Não, aqui o meu objetivo desta aula é você não pensar, não sei se você já tenha pensado ou não, mas você não pensar nunca mais no futuro de criar uma frase de eu estou fazendo jestem robię, jestem robić. Não tem isso em polonês. Em polonês é só robię, uma palavra, acabou, ok? Isso é uma forma do verbo. Bom, eu espero que tenha ficado claro. Se você assistiu a primeira e a segunda parte aqui agora, eu acho que deu para entender alguma coisa, né? Me fala nos comentários, conta para mim nos comentários, eu quero saber o que você achou da aula. Se ficou claro, se não ficou alguma coisa, fale também para mim, para eu poder esclarecer ou fazer uma outra aula adicional para esclarecer se for uma coisa muito complicada ainda, muito complexa. Ou responder no comentário mesmo, se for algo mais simples. Mas conta para mim o que você achou e as dúvidas também. Se você gostou da aula, deixe o seu like também, por favor. Se inscreva no canal e espero que vamos nos ver na próxima aula de polonês no canal do Brazulaca. Então, dziękuję bardzo i pa pa!